Meus irmãos, estamos aqui no capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos aqui hoje, se eu não me engano, é a quinta parte já desse capítulo. Ahn, Estamos estudando o ser de Deus, atributos de Deus. Lembrando, né? Estamos estudando os atributos de Deus, ou a teologia propriamente dita, quem é Deus, né? Então, o capítulo 1 da Confissão de Fé fala sobre as Escrituras, o capítulo 2 sobre o ser de Deus. Então, indicando a importância, claro, desse assunto, né? Porque precisamos conhecer a quem servimos. Eu já citei, vou citar de novo. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: Vós adorais o que não sabeis, o que não conheceis. Precisamos conhecer o Senhor. E falamos que esse capítulo aqui é um trecho de uma oração, inclusive que houve na Assembleia de Westminster, quando eles tentaram definir aqui, dizer quem é Deus. Foi feita uma oração, um trecho dessa oração, então, ficou aqui escrito no capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Esse capítulo 2 diz o seguinte: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros, ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria imutável e justíssima vontade, completamente amável, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, galardoador dos que diligentemente o buscam. E contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente culpado. Então aqui nós vimos, primeira parte ali, sobre Deus ser único, há um só Deus, vivo e verdadeiro, qual infinito em seu ser e imperfeição. Nós vimos isso já então, sobre nosso Deus ser um Deus vivo, um Deus único, ele é infinito na sua perfeição e no seu ser. Nós vimos isso. Esse vai ser o trabalho, a tarefa dos santos por toda a eternidade, né? Que é descobrir a infinitude de Deus. É um paradoxo, porque na verdade nunca será descoberto, né? Completamente. Isso que entreterá e ocupará a mente dos santos e dos anjos por toda a eternidade. A infinitude de Deus. O Espírito Puríssimo, como vimos, né? Invisível, sem corpo, membros ou paixões. Muitas pessoas confundem muito esse assunto, né? Ou não ou desconhecem, né? Essa questão que é muito importante. Deus é Espírito. Ele é invisível, não tem corpo e membros. Há pessoas que pensam, como dissemos, né? Que Deus tem uma mão gigante, braços, pernas, né? Como se fosse um ser humano gigante. Que não é verdade. Vimos aí nos textos bíblicos, né? O povo não viu figura nenhuma lá no monte quando Deus apareceu, como diz aqui em Deuteronômio, né? Capítulo 4. Então, não há isso em Deus, porque Deus é Espírito, porém, a Escritura às vezes usa uma linguagem humana para se adequar a nós, a nossa capacidade, né? Assim explica João Calvino, né? Deus se adequa à nossa capacidade para entendermos Ele, por isso a Bíblia usa expressões como olhos, mãos, né? O braço do Senhor, etc. Mas não é literal, obviamente. O mesmo vale para as paixões. Atos capítulo 14, Paulo diz, Paulo e Barnabé, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões. Quer dizer o quê? Que nós sofremos uma influência externa. A palavra paixão, ela deu origem, por exemplo, a várias palavras. Uma delas é o paciente do hospital, eu digo, né? Então, ele está ali na mesa de operação, por exemplo, sofrendo ali, e está nas mãos dos médicos, vamos dizer. O paciente, ele sofre, então, e paixões quer dizer isso também, o sofrimento, o sofrer, o que outra pessoa causa em você. Isso é paixões, sofrer. Então Deus ele não sofre isso, né? Você não pode fazê-lo sofrer nesse sentido, a divindade, né? Claro, né? Porque ele não é como nós. Ele não tem essas mesmas coisas como nós. Por quê? Porque ele é imutável, não tem como você mudá-lo. Você é influenciá-lo, influenciar Deus de um modo que você consiga mudá-lo. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, ouvimos, e há textos que dizem que Deus não se arrepende ao mesmo tempo, né?
Esse arrependimento não é como o nosso arrependimento. Quer dizer, ele não muda, na verdade, né? Se ele mudasse, se Deus é perfeito, né? Infinito em seu ser. Se Deus mudasse, se ele fosse mutável, se ele sofresse paixões, ele é perfeito, a mudança seria para a imperfeição. Entendeu o problema? Se ele é perfeito, ele muda para mudar para o quê? Para a imperfeição. Logo, ele deixa de ser Deus. Ele não pode sofrer paixões, nem é imutável, né? O irmão perguntou aqui sobre Cristo. A pessoa disse, por isso que falamos da paixão de Cristo, né? Porque ele sofreu. Sim, porque ele tem a natureza humana, né? Então, nesse caso, em Cristo não, ele tem a natureza humana. Aí nós vamos estudar depois as duas naturezas de Cristo, que é o maior mistério das Escrituras, né? O grande mistério da piedade. É exatamente por isso que a encarnação, esse é um dos motivos, porque a encarnação é um grande mistério o maior mistério, o grande mistério da piedade, né? Diz o apóstolo Paulo. Por isso é falado da paixão de Cristo. É correto falar isso, porque ele sofreu. E é um mistério, né? Mas ele sentiu fome, sede, porque ele é humano também, além de ser divino. Certo? Então, sim, uma pessoa de Cristo, sim. Né? Nós vamos estudar depois sobre isso, sobre as duas naturezas de Cristo. Ahn, ahn. Deus tem corpo quando fala na segunda pessoa da Trindade? Sim, Deus, Cristo tem um corpo. Ele encarnou, ele tem um corpo. Ele encarnou no tempo e até hoje, lá no céu, ele tem um corpo físico. Ele tem um corpo. Agora, quando falamos da divindade, a divindade, ele é onipresente, né? Ele é onipotente, etc. E o próprio Cristo, apesar de ter a natureza humana, ele continua tendo os mesmos atributos ainda. Continua tendo. Lembra que ele disse, né? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu. Ele estava ali presente e ao mesmo tempo ele estava no céu, né? O próprio Cristo. Mas como falei, a gente vai estudar isso mais para frente, né? Se não me engano, no capítulo 8 da Confissão de Fé. Cristo mediador. É um assunto fascinante, estudar quem é Cristo. As pessoas não fazem ideia de quem ele é, né? Então, isso é muito importante. Mas por isso é importante também conhecer primeiro aqui os atributos de Deus e depois também os atributos são aplicados a Cristo. Como ele é Deus, esses atributos também são aplicados a ele. A diferença é que existe a natureza humana nele, né? Deus o Pai, Deus o Espírito não tem esse corpo humano, mas Cristo tem. E nós vimos então que ele é imutável. Você não consegue mudar Deus. Nossas orações não mudam a Deus, não mudam os seus planos, não mudam os seus decretos. A oração muda a nós mesmos, né? Mas não muda a Deus. Ele é imutável. Se ele fosse imutável, estaríamos perdidos. Malaquias 3:6, que nós vimos, fala isso, né? Por isso vós não sois consumidos. Porque eu, Senhor, eu não mudo, né? Filho de Jacó. Se Deus mudasse, estaríamos perdidos, né? Deus é imutável. Isso é uma bênção muito grande para nós. Mas para o ímpio é algo terrível também, né? Nós trouxe essa aplicação. Todos os atributos têm aplicações para a vida prática nossa, para a nossa vida prática, para a vida do cristão, né? Então, o fato de Deus ser imutável é uma realidade terrível para o ímpio. O inferno, por exemplo, nunca vai acabar. Deus disse isso e isso nunca vai mudar. Imagina isso. Está lá em Ezequiel. Ainda que eles me gritem aos ouvidos, eu não os ouvirei, diz o Senhor. Né? Quando eles estiverem lá sofrendo no inferno. Deus não vai mudar nunca. Terrível essa realidade, né? Para o ímpio. Para o crente, é uma grande bênção. A eternidade no céu nunca vai acabar. O nome já diz, eternidade, né? Eternidade que nunca acaba. É um pleonasmo, mas é isso, né? Nunca acaba. Então, e Deus nunca vai mudar suas promessas, suas bênçãos para o seu povo, porque ele não muda. Vimos semana passada que Deus é imenso. Primeira Reis, Salomão, capítulo 8, né? Primeira Reis, Salomão está fazendo o templo, tá? Para o Senhor. E ele diz o quê? Lembra que Salomão disse? Senhor, nem os céus dos céus podem te conter. Quanto mais esse templo aqui que eu estou fazendo. Então, nem os céus dos céus podem conter a Deus. Então, os teólogos falam que esse céu dos céus é nada mais, nada menos que o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, onde Deus habita, os santos anjos, etc., né? Esse local, nem mesmo esse local, pode conter Deus. Deus é imenso.
quanto mais o tempo. E aí, Paulo vai lá, nós vimos em Efésios 3, ele ora para que nós sejamos cheios, não apenas de Deus, mas de toda a plenitude desse Deus, que nem os céus dos céus podem conter. Para pensar nisso, né? É essa a oração de Paulo, em Efésios 3, que nós vimos, né? A fé de Paulo era grande, né? Irmãos, eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Claro que Deus sabe, né? O que faz conosco, o seu trabalhar conosco, quer dizer, né? Mas estar cheio de Deus, estar cheio do Espírito. Seria o livro de Atos, você vê isso várias vezes, né? Pedro cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Apesar dele ser imenso, ele é transcendente. Ao mesmo tempo, no mistério da divindade, ele é imanente, ele desce até nós, ele nos enche com sua presença. Pode ser a igreja, pode ser o crente, né? Encheios do Espírito, são linguagens que a Bíblia usa e que é verdade, irmãos. Lê a história de avivamentos. Você vê Deus, ele descendo para visitar o seu povo, tornando a sua presença manifesta. São coisas assim maravilhosas, impressionantes. Tem um meu pregador, não era de linha reformada, se eu não me engano, né? Ele disse que uma vez as irmãs da igreja estavam orando por ele e Deus manifestou sua presença. Ele estava na rua, ele correu para um lugar para orar a sós com Deus. Ele pediu para Deus parar, senão ele falou: eu vou morrer. É isso que acontece, né? Eu vou morrer, eu vou explodir da presença de Deus. Por isso que eu vou morrer. John Flavel, o puritano, ele disse isso também, nos seus momentos com Deus. Ele achou que ia morrer. E a morte me parecia agradável, ele disse, né? Quando Deus manifestou sua presença. Então, isso acontece, né? Consegue imaginar isso? Tem um livro, faz muito tempo que eu li, Avivamento na Coreia do Sul, Avivamento na Coreia, ou melhor, desculpa, Pentecoste Coreano, o nome do livro, né? É o título do livro, quando no avivamento que teve na Coreia, 2 milhões de pessoas convertidas, capítulo 10, eu lembro muito bem. O autor disse que era como se Deus tivesse arrancado o telhado da igreja e o próprio Deus desceu lá pessoalmente. As pessoas sentiram essa presença de Deus. Qual é a principal reação das pessoas quando isso acontece? Confissão de pecados. Deus é santo, né? Não é dançar, pular, como o pessoal pensa por aí, não. É cair sobre si, sobre seus joelhos e confessar os seus pecados. Então, isso aconteceu. Isso é a presença de Deus. Você já sentiu a presença de Deus na sua vida? Na igreja, sozinho, a sós? Se você sentiu um pouquinho dessa presença, lá em Efésios 1, Paulo diz que é o penhor, o Espírito Santo, é por ele que você sente a presença de Deus, ele opera essa presença na sua vida, é apenas o penhor. Sabe o que é o penhor? O penhor da herança. O penhor, naquela época do apóstolo Paulo, o pagamento, né? Que a pessoa recebia, em vez de receber o pagamento completo, é a entrada, só 10% lá do valor, né? 2%, 5% do valor. Quando a pessoa comprar algo, né? O cheque calção, uma garantia. É só uma pequena amostra, né? Isso prova que a pessoa ia pagar o restante depois. Então, nós temos uma herança para receber nos céus, e Deus dá para o seu povo algumas pequenas garantias ou amostras, né? E é isso aí, né? Essa alegria, se você já sentiu, como estamos estudando no livro do Edwards, né? Indizível e cheia de glória, é apenas uma pequena amostra do que há por vir, do que há de vir ainda, né? Para o seu povo. E é essa presença de Deus. Isso é maravilhoso, porque isso é só a pequena amostra. Por isso que no céu, como já falamos aqui, né, no sul, precisaremos de um corpo glorificado, né? Para poder suportar tamanha alegria, felicidade, né? Não podemos ver, mas você acha que é possível ver a voz de Deus? Eu creio que Deus, sim, eu creio que é possível ouvir a voz de Deus. Tanto de uma maneira forte como Elias, lemos anteontem aqui em casa, né? Estamos lendo 1 Reis, uma voz mansa e suave. Isso, relatos em avivamento, isso aconteceu, mas para ficar claro, é bom lá acompanhar o estudo da noite, né? Aquele que a irmã está acompanhando, né? Tem que tomar cuidado, né, com essas experiências, né? Mas Deus pode fazer isso, ele pode, de alguma maneira. Tem até relatos, né, entre os puritanos, né? Pessoas que ouviram até a voz audível até de Deus em avivamento. Pode acontecer.
Eu sei que é um assunto mais polêmico, a gente vai estudar ele mais a fundo, não sei quando ainda, mas à noite estamos estudando um pouco sobre isso, né? Sobre as experiências, genuína experiência espiritual. E isso, a pessoa tem uma experiência, assim, não prova que ela é salva por causa dessa experiência, como estamos estudando. Mas ela é possível acontecer. O Jonathan Edwards disse em outro livro, né? Nós não podemos limitar Deus onde nem ele mesmo se limitou. Entende o problema? Então, tem dois extremos, dois erros aí, né? As pessoas querem controlar Deus de duas maneiras. Ou dizer que ele não pode fazer nada assim mais hoje, assim, assim, assado, né? Então, eu limito Deus aqui. Isso é errado, eu creio. Está lá no Salmo 70 aí, esqueci o Salmo agora, 71. Eles limitaram o Deus de Israel, lembra disso? O texto, o salmista fala isso. É possível limitar Deus? Sim e não. Não é possível limitar Deus, você não pode contê-lo, você não pode controlá-lo, claro que não. Mas a sua incredulidade foi o que o povo fez, o povo estava incrédulo, né? É um pecado e Deus ele não se agrada disso, é nesse sentido, né? Que o povo limitou Deus. Então, pessoas querem limitar, querem controlar Deus, é impossível fazer isso. Por outro lado, os outros querem o outro extremo, que é limitar Deus no seguinte sentido, controlar Deus. Que Deus tem que fazer os milagres, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. Amanhã, placa de milagres, língua, não sei o que, curas vai acontecer. Você pode garantir isso? Você pode controlar Deus? Não pode, né? Então, em avivamentos, você vê tanto acontecendo grandes milagres, curas, etc. E, obviamente, que não acontece cura nenhuma, milagre nenhum. E acontecem muitas conversões. Você vê os dois coisas acontecendo. E quem define isso é Deus, Deus não é soberano. É isso que o Martin Lloyd chama a atenção, né? O pessoal se diz reformado, calvinista, mas não quer que ele que decide as coisas, né? Ele que decide tudo. Eu quero controlá-lo, né? Então, aí tá errado, né? Eu quero controlar Deus. Então, Deus ele pode fazer coisas muito mais, como nós vamos ver daqui a pouco, que nós imaginamos, né? Podemos imaginar. Então, sim, ele não é limitado a nós, e ninguém pode limitá-lo. Ele é absolutamente livre, né? Esse Deus. Mas a gente vai estudar isso depois também, mais para frente, né? Vimos então que ele é imenso. Ele é imenso. E ele habita no meio do seu povo. Ele habita no crente pela fé. Maravilhoso pensar isso, né? Como que ele é tão imenso e ao mesmo tempo habita em você? Né? Já pensar nisso? Você habita nele, ele habita em você. O famoso teólogo escocês, o William Guthrie, ele fala isso, né? Que há um entranhamento, uma relação íntima do crente com o próprio Deus. O elo que nos conecta a Deus é Cristo. E o que nos conecta a Cristo é o Espírito Santo. E essa conexão íntima, você habita nele, ele habita em você. E você habita nele pela fé, ele habita em você pelo amor. É maravilhoso isso, né? Para pensar. E ainda que ele seja tão imenso, ele habita no meio do povo. Isso é algo misterioso, maravilhoso, né? Você refletir e pensar. Como pode o Deus tão imenso habitar no meio do seu povo? E assim ele o faz. Vimos que ele é eterno e vimos que o próprio nome de Deus, né, significa isso. Não o título, mas o nome dele, o eterno, é o tetagrama lá em hebraico. Então ele sempre existiu. Por isso aquela pergunta, quem criou Deus, não faz o menor sentido, é uma pergunta ilógica, né? Uma pergunta ilógica, é a mesma coisa que perguntar se existe um círculo quadrado, né? Não faz sentido. Dessa forma, não existe como dizer quem criou Deus. Se alguém criou ele, ele não é mais o criador, obviamente, né? A outra pessoa é o criador. Então você tem um loop aí infinito, né? Claro que existe um ser eterno, né? E o próprio nome dele é como ele é identificado, a eternidade dele. Isso torna ele único, né? Único, o eterno. É o nome de Deus. E vimos que ele é incompreensível. Ele vai se revelando a nós, ao seu povo, às suas criaturas, aos poucos, pela palavra, né? No caso, no nosso caso, pela sua palavra, pelas suas obras também, e até inclusive aos anjos, né? Os anjos são criaturas que aprendem também, não é somente nós. As pessoas acham que os anjos sabem tudo, não. Eles não são onipresentes ou oniscientes. Só Deus é. Nem o próprio diabo é. Apesar de ter um poder imenso comparado a nós, eles são criaturas limitadas, né? Os anjos, né? Então, só Deus é eterno e por isso ele sendo incompreensível, nós vamos compreendendo conforme apenas ele vai se revelando a nós. Nós não entendemos tudo,
Nas próprias Escrituras nós vemos isso. O próprio Deus, uma revelação progressiva, né? Ele se revelando aos poucos, até chegar no Novo Testamento. Isso nós vemos na Bíblia como um todo, na história da redenção e também na vida de cada cristão. E isso, fazer você. Deixa eu reformular. Se nós entendermos isso, esse ponto e essa aplicação, salvaria-nos de muitos problemas na igreja, até com conversa com os irmãos em Cristo. Que ele é incompreensível, ele vai progressivamente se revelando na história da redenção, mas também na vida de cada pessoa de um modo diferente. É para pensar nisso? A própria confissão de fé fala isso. Nem todos os cristãos têm a mesma fé no mesmo nível. Fé no sentido aqui de entendimento, de confiança em Deus, etc. Nem todos têm. E aí você quer que a pessoa compreenda exatamente igual você tudo, né? Se você já é maduro na fé. E não é assim, né? Funciona. Ele revelou a você um pouco aqui, um pouco amanhã ali, e aí ele vai mostrando, pouco a pouco você vai entendendo. Às vezes nós não entendemos isso, o como ele faz isso, o porquê, mas lembra que Cristo falou para os discípulos? Muita coisa eu tenho para dizer para vocês, mas não podeis suportar ainda. Quanta coisa Deus ainda quer te mostrar, e Ele vai te mostrar ainda nessa vida, mas talvez não seja o momento ainda, né? Meu, seu, nosso, né? Mas ele vai, pouco a pouco, operando, trabalhando, e às vezes o outro irmãozinho lá, a irmã, né? Tá ainda caminhando, engateando na fé, e temos que ter paciência, né? E às vezes dá o leite apenas para a pessoa, como o Paulo fez, né? Não dá carne, já que o bebê não pode ainda comer a carne, né? Então ele vai trabalhando em cada crente, cada cristão também, de modo assim progressivo, né? É o cuidado de Deus, as suas ovelhas, né? Ele conhece, ele sabe como alimentar cada uma no seu tempo certo. Então isso nos salvaria de muitos problemas, né? Entender que Deus ele vai se revelando aos poucos e, de um modo geral, ele é incompreensível no sentido de ser, no sentido completo por causa da infinitude dele, né? Não tem como você compreender Deus completamente. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente? Não temos condições, nem a seres celestiais maiores que podem existir no céu, serafins, querubins, arcanjos, o que for, também não consegue alcançar a profundidade disso. Aí nós lembramos lá do texto de Jó. Nós lemos aí Jó, capítulo 11, né, capítulo 26. Quando você estiver aprendendo muito sobre Deus, você tem que sempre lembrar, isso ainda não é nem as orlas do seu caminho, não são nem as orlas dos seus caminhos ainda. Nós estamos ainda arranhando a superfície porque ele é profundo, né? Ele é incompreensível, ele é insondável, insondável. Quanto mais você estiver conhecendo, e a eternidade vai ser isso, irmãos. Você sempre conhecendo mais e sempre descobrindo que conhece menos, né? Você sempre mergulhando num mar infinito de glória, poder, majestade, alegria e felicidade, e você nunca tem fim, né? Tem algum livro sobre os atributos de Deus? Tem vários, irmãos. Um dos mais famosos, eu acho que não tem em português. Eu acho que não tem em português. Stephen Charnock, Os Atributos do Ser de Deus. É maravilhoso esse livro. A Pesca implicou um trechinho, A Bondade de Deus. Um trechinho. Então, tem sim. Então, Stephen Charnock é um dos mais conhecidos, né? Sobre os atributos de Deus. Eu creio que o Joel Bick deve comentar sobre isso na, no livro dele, Teologia Puritana, né? Sobre esse material. Sim, o Arthur Pink tem um livro sobre isso, é bom também, Os Atributos de Deus. Aí é acessível, né? Em português, linguagem mais acessível, mais simples, é muito bom. Quando os puritanos falavam sobre a prática da meditação, esse é um dos temas preferidos, meditar sobre os atributos de Deus, né? Sobre quem é Deus. É muito importante, isso aqui as pessoas não conhecem, não sabem quem é esse Deus. As pessoas acham que Deus é. Eu já falei para os irmãos, lembra Salmo 50? Acham que Deus é como eles, né? Deus fala, pensavas que eu era como vocês, né? Como tu. Pensavas que eu era o teu igual, diz outra tradução, né? Isso é errado, você tem que saber que Deus não é como você, não é como nós. Nós somos sua imagem e semelhança em outro sentido, não nesse sentido como as pessoas imaginam, né? Então ele é incompreensível. Então você nunca vai finalmente conhecer com Deus completamente. Por quê? Porque você não pode compreendê-lo profundamente. Pois não, irmão. Pode falar. Eu não sei, o pessoal tá preferível comentar aqui pelo chat ou Tanto interromper faz, aqui? irmão. Pode falar. Não faz?
Uhum, Então, eu lembro que teve uma situação lá na última igreja, na penúltima igreja que eu fiz parte, né, de Itapecerica, que eles estavam comentando se a música, tem uma música lá que é uma música gospel, né? Que era ninguém explica, em determinado momento da música eu dizia isso, né? Ninguém explica Deus, tem teologia, tem não sei o quê, mas ninguém explica Deus. E aí eles resolveram que essa música não podia fazer parte da, da seleção da banda de louvor lá, por causa dessa frase, né? Ninguém explica a Deus. Sendo que esse motivo eu julguei o menos importante, porque ali dava para perceber claramente que ele estava uhum, dizendo assim, que tem teologia, tem filosofia, mas em última instância ninguém compreende Deus de forma absoluta, né? Que é exatamente. a incompreensibilidade divina, né? Uma coisa óbvia. Então acho que esse foi o Ele motivo está mais certo. banal, né? O motivo seria outros, na verdade, né? De seria outro, exatamente. Ele é explicado até onde ele quis se explicar, né? Até onde ele quis se revelar. Dali depois, nós não sabemos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, né? Calvino diz claramente as institutos. Acho maravilhoso, né? Eu leia lá o que ele fala da predestinação. É sempre interessante, né? O pessoal, Calvino inventou a predestinação, Calvino é isso, e aquilo. Eu achava que Calvino fosse bem radical, né? Com relação à predestinação e nada a ver. Ele aborda de maneira muito cuidadosa e humilde, né? E ele fala, onde Deus não quis falar, eu me calo. Se você quiser entender coisas que Deus não revelou, você vai cair dessas trevas, com relação ao assunto da predestinação, por exemplo, né? Então, ele não quis se revelar, então eu estou satisfeito com a sua palavra aqui. Amém? Né? Então, é nesse sentido, né? E as pessoas querem, às vezes, viajar, né, em situações que, coisas que e acabam se perdendo, né? Ele alerta para isso. Se você quiser seguir por esse caminho, você vai cair em densas trevas, né? Então, irmãos, Deus é compreensível. No final, completamente, ele é incompreensível. Essa é a verdade. Foi onde nós paramos aí. Agora vamos falar um pouco da onipotência de Deus. Deus é onipotente. Gênesis 17. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17. Nós vamos, dentro do contexto aqui que nós vemos, é a vida de Abraão, né? E é quando Deus muda o nome dele, Abrão para Abraão, Gênesis capítulo 17. Diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, é o sinônimo de onipotência, né? Ser todo-poderoso, né? Outro texto está em Apocalipse 4:8. Apocalipse capítulo 4, né? Diz assim, Apocalipse 4, versículo 8. E os quatro animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Todo-Poderoso. Apocalipse 4:8. Todo-Poderoso. Então, essas duas expressões aparecem aqui, nesses dois textos, melhor dizendo, essa expressão Todo-Poderoso, Deus é onipotente, quer dizer que ele tem todo o poder, ele é todo-poderoso. Isso, por um lado, é meio que um senso comum, né? Deus é todo-poderoso, só sabem disso, as religiões em geral, né? Igrejas em geral afirmam isso, entendem isso, reconhecem isso. Mas apenas, como os outros pontos que já vimos, parece que é apenas uma questão teórica e distante, né? Você crê mesmo nisso? Deus é todo-poderoso? Como entendemos que ele é todo-poderoso? É, por exemplo, em Romanos capítulo 1, né, diz que a obra da criação manifesta isso, né, o poder de Deus. Então, você para pensar na obra da criação. Todas as coisas que Deus criou, olha, todas as coisas que existem, né? Todas as coisas grandiosas, gloriosas, só desse mundo. Você passeia por um parque, né? O irmão William passeia pelo parque, nós também passeamos no feriado, né? Você vai ver a criação de Deus, contemplar animais, contemplar o menor inseto, né?
ou o maior animal que existe, ou o ser humano, o corpo humano, a mente humana, ou estrelas, lua, sol, todas essas coisas, que a criação de Deus manifesta isso, né? O poder dele. Como Deus fez todas essas coisas. Quanta variedade, né? Diz lá o Salmo 104, na criação de Deus. Quanta variedade, quanta majestade, quanto poder, né? Em criar isso do nada, né? Diz as Escrituras, né? Ele criou todas essas coisas. Então é uma coisa assim gloriosa, o próprio universo, tudo, né? Exatamente, toda a natureza, tudo quanto existe, o próprio universo criado pelo poder de Deus. Se você parar para refletir, meditar nisso, só na questão da obra da criação, é algo para nos deixar maravilhados, né? Maravilhados. E às vezes nós conhecemos pouco, né? E quanto mais aí a ciência faz certas descobertas, descobertas que são, eu digo, verdadeiras, né? Corpo humano, DNA, todas essas questões, né? Coisas que são incompreensíveis ainda para a ciência. A mente humana é incompreensível. Está falando que Deus é incompreensível, a mente humana também é incompreensível, né? Nós não compreendemos a nossa própria mente, né? Sabia disso? Não há uma explicação para a mente. E essa conexão que ela tem com o corpo, com o orgânico, né? Que é o cérebro e tal, nós não sabemos. Não há uma explicação completa e perfeita sobre ela. Para pensar, olha como a mente funciona, a mente humana. É uma coisa absurda, né? Uma coisa assim, muito impressionante. O seu próprio universo, o irmão professor de filosofia sabe disso, né? Sua própria, o ser, você mesmo, em você mesmo, quem você é, sua própria vida, o seu próprio universo, a sua própria mente, uma coisa assim tão impressionante, né? São assuntos que você parar para refletir, pensar, toma cuidado se você vira filósofo, né? Também, mas você para refletir quem é Deus, né? A grandeza de Deus, e fazer tudo isso com tamanha grandeza, tamanha perfeição, tamanha sabedoria, né? E outra coisa, ele não apenas tem esse poder para criar, mas ele também ele governa essas coisas, né? Então, um poder para fazer, para criar, mas também para governar. Não é interessante isso? Eu vou ler aqui o texto em Hebreus, Hebreus capítulo 1, no Novo Testamento, fala disso, né? A gente vai estudar isso mais para frente também, no capítulo sobre a obra da providência. Para mim, é um dos capítulos mais incríveis, belos, assim, da confissão de fé, a providência de Deus, né? Hebreus capítulo 1 diz assim, versículo 3, Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, existe uma coisa chamada deísmo, né? Com D, deísmo, que crê que Deus criou as coisas e deixou lá as coisas, né? E deu corda lá na criação e soltou, alguma coisa, como um relógio lá que dá corda, né? Soltou. E nós não cremos isso, cremos no teísmo, né? Com T. E Deus não apenas criou, mas ele ainda sustenta a cada momento, a cada segundo, todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui está falando, referindo-se ao próprio Cristo, né? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, ele sustenta tudo quanto exige, sustenta esse mundo, sustenta o universo, sustenta os anjos, sustenta toda a criação, sustenta o menor inseto, a menor bactéria que for, e todos nós, todos os seres humanos, a cada segundo, a cada momento, pela palavra do seu poder. Então, por isso ele é todo poderoso, porque ele pode fazer isso, só ele pode fazer isso, né? Então ele não apenas criou todas as coisas, mas ele sustenta também pela palavra do seu poder. Isso também é obra da providência. Então não é obra só da criação, mas a obra também da providência em cuidar de todos nós. Lemos lá em Mateus capítulo 6, lembra que Cristo fala, né? Cristo fala sobre olhar os lírios do campo, né? Olhar aí, né, as aves do céu, né? Não mencionou aqui o levantar do sol, né? Isso, exatamente. Josué orou, o sol parou. Poder de Deus. Se ele criou todas essas coisas, né? Então ele tem um poder sobre elas, né? No capítulo da providência fala que Deus ele criou leis, as leis naturais, né? Deus criou a lei da natureza, mas ele pode operar contra elas, a favor delas, sobre elas. Não importa, isso é o sobrenatural, o milagre, né? Que ele pode fazer.
Você tem a lei natural e o próprio Deus pode operar até mesmo contra a própria lei dele, que ele criou, que é, no caso seria o milagre, né? Que é o sobrenatural. Tem o natural e o sobrenatural. Ele é onipotente, ele é livre para poder fazer todas essas coisas. Pois não, irmão? Tem um comentário acerca disso, né? A gente percebe que Deus fez a luz primeiro e depois fez o sol, né? Então é uma operação contra a lei da natureza, né? Isso, a primeira Interessante. luz. É, pessoas que não entendem isso, mas é porque o próprio Deus, ele é a fonte de luz. A fonte de luz não é o sol, na verdade. É o próprio Deus, não é o sol. Porque a ciência é o sol é a fonte da luz, mas na verdade não é. Deus é que é a fonte da luz, né? Então, Deus, ele faz as coisas de um modo que demonstra o seu poder. Então, conheça a criação. Ao conhecer a criação, você, meditando nisso, na obra da criação, você entende um pouco da onipotência de Deus. E crer na obra da providência também, como ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele sustenta e ele cuida do seu povo, sustentando a cada momento. E na prática, irmãos, assim, a verdade, eu digo isso de todos nós, né? Eu falo de mim primeiro. Na prática é como se nós não crêssemos nisso, essa é a verdade, né? Na onipotência de Deus. A gente crê de uma forma muito limitada, né? A gente crê, é o que eu falei da fé ali agora há pouco, e é verdade, né? A gente precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo, né? Diz lá o apóstolo Pedro, pouco a pouco subir mais alguns degraus para exercitar melhor a nossa fé e crer que Deus pode todas as coisas. Lá em Isaías capítulo 40, eu vou ler aqui, ó, Isaías 40, se quiser acompanhar aí, a irmã Val até fez um comentário, ela escreveu, né, no chat outro dia sobre isso, né? Sobre a questão aqui ela comentou, acho que uma pessoa, que ela viu uma pessoa se convertendo, né? Depois que viu lá um irmão explicando um pouco desse texto, à luz da ciência também, da Bíblia, né? Isaías capítulo 40. Veja que é a onipotência de Deus, né? Versículo 26, né? Bem, eu vou ler o versículo 21, tá? Para dar mais sentido aqui. Versículo 21. Isaías 40, 21. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízos da terra. E, e mal se tem plantado, mal se tem semeado, mal se tem enraizado na terra o seu tronco, e já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como uma praga. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. A quem, pois, vocês podem me assemelhar? Né? Versículo 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Quem criou essas coisas? Não se refere à lua, ao sol, às estrelas, né? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Então, existe um número aí limitado, existe um número que nós não sabemos que número é esse, né? Ele as chama-as todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Então ele conhece todas elas e chama, segundo o seu número, ele conhece todas e chama cada uma pelo seu nome, né? Se referindo aqui os corpos celestes, as estrelas, né? Aí os cientistas, né, como a irmã até comentou, a gente falou outro dia, eles dizem que há sei lá quantos bilhões, até sei lá que número que é, eu vi esse dia, trilhões de estrelas para cada ser humano na face da Terra que existe no mundo. E existe nos céus, né? E que o irmão comentou que isso aqui é a onipotência da evolução. Uhum. Há pessoas que creem da evolução, é que em bilhões de anos pode fazer qualquer coisa, tá? Por mais complexo e inacreditável que seja, é isso mesmo. Então, é mais lógico crer no Criador mesmo, né? No Deus Todo-Poderoso, né? Que fez isso. E aqui diz que ele conhece todas as estrelas, chama cada uma pelo seu nome, nenhuma vem a faltar. Ele conhece elas em número, né? O seu número, e o
E os grãos lá de areia, eles dizem, né, que existe em todo o planeta Terra, é inferior ao número de estrelas no céu. Inferior. Então, ou seja, você pega um grão, os grãos de areias, os grãos de areia, se você vai contar, imagina você tentar contar. Só na palma da sua mão você não conseguiria contar os grãos, né, de areia. Não conseguiria contar, né? É, então, sim, os povos antigos usavam isso aqui, sim, para... Até hoje em hospital usa, viu? Para nascimento de bebê, né? As fases da lua, né? Quando a lua vira, então, as pessoas usavam isso antigamente, mas esse é outro assunto, né? Voltando para a astronomia. Mas eu creio que sim, até estrelas, né? Os babilônicos usavam para plantar, né? Calcular navegação, os povos antigos usavam, e hoje eu creio que pessoas ainda usam, né? Mas é um outro assunto, mas é interessante também. Mas eu creio que sim. Então, imagina você contar os grãos de areia. Impossível, né? Os grãos de areia. Nem mesmo na palma da sua mão você conseguiria contar. E imagine todos os grãos de areia que existem na Terra. E o número de estrelas é maior que isso, né? Segundo já se sabe. E Deus conta todos eles, chama cada um pelo seu nome, né? Cada um pelo seu nome. Aí você fala, puxa, olha a grandeza de Deus, o poder de Deus, em não apenas criar, ele sustenta todas essas coisas, né? Conhece todas as coisas, ele é onisciente, chama cada uma pelo seu nome, ele conta, nenhuma vem a faltar, porque ele é grande em poder. Isso é a onipotência de Deus. Aí você fala, o que isso tem a ver com a minha vida? Versículo 27. Aí a aplicação, Deus aplica agora essa verdade, ó, a onipotência dele. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Minha vida, Deus não sabe o que está acontecendo com a minha vida. Deus, meu caminho está encoberto a Deus. A gente pensa, oh, tanto de problema que eu estou vivendo, tantas situações que eu estou passando, tantas lutas, dificuldades, Deus não sabe de nada, Deus não pode fazer nada. Deus faz essa pergunta, por que vocês dizem isso? O meu juízo passa desapercebido. Oh, meu Deus, a minha causa, a minha situação, as minhas dificuldades. Deus está falando, você acha que eu não sei o que está acontecendo? Você acha que eu não sei de nada? Né? Não sabeis, ele diz, versículo 22, você não ouviste o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra. Ele nem se cansa, nem se fadiga, ele é insondável o seu entendimento, incompreensível, né? Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, ele é onipotente. E aí nós cremos, mas na verdade na prática, né? A gente se desespera, né? A gente não confia em Deus, é a verdade, né? Sabendo que ele pode todas as coisas. A gente fica como aqui o povo aqui, né? Preocupado demais, ansiedade demais, o medo, sabendo que ele está conosco, né? Ele prometeu estar conosco, ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. E as coisas que estão acontecendo conosco, na nossa vida, nós podemos perder o controle, mas ele jamais perde. O trecho que eu já até preguei sobre isso é lá em Marcos capítulo 4, né? Jesus no barco com os discípulos, né? É isso, né? Eu acho muito interessante a descrição do texto, porque os discípulos estão dizendo, Senhor, não se te dá que pereçamos, vamos morrer aqui, o vento está muito forte, vai cair, vamos morrer aqui, vamos nos afogar, o barco vai ser destruído. E a Bíblia diz que Jesus está dormindo sobre um travesseiro. Não é interessante? Esse para mim é maravilhoso. Ele está deitado sobre o travesseiro. E o povo lá se acabando, né? E ele deitado. Então, nós, o mundo, irmãos, o mundo inteiro pode estar na situação mais difícil que nós podemos imaginar. E Deus, ele não sofre paixões. Ele não sofre essa que nós sofremos. Deus não entra em desespero em nenhum momento. Deus, ele não se descabela, vamos dizer assim, né? Usando a expressão como nós, né? Ou fica ansioso, com medo, preocupado. Não, né? E se você crer nesse Deus, ele é o seu Deus. E é nele que diz que nós podemos descansar. A irmã está dizendo que fica ansiosa aqui, né? Tem até sintomas físicos. Vamos colocar o conhecimento de Deus, que é soberano em prática. Então, é exatamente isso que Deus está falando. Meditar na onipotência de Deus, irmã, e descansar nele.
a descansar nele, meditar nisso, meditar. Ele está dizendo aqui, ó, eu sei todas as coisas. Ele conhece essas estrelas, sabe, chama cada um pelo seu nome. E como você pode dizer, está encoberto o meu caminho diante do Senhor? Não está. É claro que é um exercício da fé, nós vamos aprendendo pouco a pouco, né? Não é fácil lutar contra nós mesmos, mas a Escritura nos chama a descansar em Deus. Veja, aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças. É esperar, confiar nele. É isso que nós falamos aqui outro dia, né? Em outro estudo, não sei se os irmãos se lembram. É assim que você serve um Deus onipotente. Como? Esperando nele, confiando nele. As pessoas ficam, nós ficamos muito ansiosos porque queremos fazer muitas coisas, né? Nós queremos fazer muitas coisas. Então, a igreja, por exemplo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquele ativismo, né, tal. Quero para o culto. Amém, temos que ir mesmo, temos que adorar a Deus, toda a parte de servir a Deus é correta, mas nós temos que entender que nós não estamos indo lá porque ele precisa de algo, né? É porque se não acontecer o culto, Deus vai sentir falta, assim, no sentido de como se ele precisasse, né, de nós. Não, não é nesse sentido, né? Mas entender que nós é que precisamos dele, não é ele que precisa de nós, né? E a Bíblia diz lá que ele, lá em Atos 17, né? Ele não pode ser servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Aí eu fiz essa pergunta para os irmãos, né? Como é que você serve um Deus que não pode ser servido por mãos humanas? O Paulo diz, ele não pode ser servido lá em Atos 17, né? Ele não pode ser servido por mãos. Então, como é que você serve um Deus que não pode ser servido? A resposta está lá em João 6, né? Quando Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Mamon, no caso o dinheiro, e ao Senhor e Deus ao mesmo tempo. Qual é o sentido disso? Servir ao dinheiro é você viver em função dele apenas. Ou seja, dependendo dele. Verdadeiro servir a Deus está em descansar nele, em confiar nele, em esperar nele. Esse é o serviço a Deus. É quando você descansa nele. Isso é a fé. A fé é você depositar nele essa confiança. Isso é servi-lo. Quando você entende isso, você está servindo a Deus verdadeiramente. E isso nada mais é que o Evangelho. É a pregação de Cristo. Sabia disso? Está lá em João, né, no Evangelho de João, capítulo 5, se não me engano, capítulo 6. Eu já li isso para os irmãos algumas vezes. Vou ler aqui novamente. João, capítulo 6. O Senhor Jesus tinha multiplicado os pães. As pessoas estavam em busca dele novamente. E ele falou: vocês estão me buscando só porque vocês comeram o pão, né? Agora vocês querem comer de novo. Por isso vocês estão me buscando. Jesus fala para as pessoas, né? E aí, Jesus fala para eles no versículo 27, João 6, 27. Jesus fala assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aí disseram-lhe, pois, as pessoas disseram para Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Então, as pessoas estão ansiosas. A religião, né, humana, o ser humano, ele deseja fazer muitas coisas para Deus. O que faremos para executar as obras de Deus? Aí Jesus joga um balde de água fria neles. Versículo 29 diz: a obra de Deus qual é que você tem que fazer? Todos nós aqui, irmãos e irmãs aqui presentes, qual é a obra de Deus que você tem que fazer? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus, é esperar no Senhor, descansar nele, colocar toda a sua vida nas mãos dele. Você descansar nele, colocar. Percebe que isso é a antítese da falsa igreja, da falsa religião, que diz que é você que executa as obras, que você que faz, você é o protagonista, que você realiza tudo. O evangelho ele vem e tira tudo isso, ele humilha o homem, né? E ele diz: você faz a seguinte obra, creia no Senhor, descanse no Senhor. Tira todo esse fardo e coloca nele. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, diz Pedro, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o verdadeiro servir a Deus. O meu jugo, o meu fardo é leve, diz o Senhor Jesus. Todo o peso que você tiver, ele diz lá, lembra também o Senhor Jesus? Todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei.
Então é você pegar todo o fardo, tudo que você tiver, e trazer a Ele, aos pés dele, colocar nas mãos dele, você entregar sua vida a Ele. E não é só a vida no sentido aqui da salvação, mas é toda a nossa vida, né? A Ele. Por isso que Cristo falou para os discípulos, homens de pequena fé. Então, uma pessoa pode ter uma pequena fé, pode até ser salva, tem uma pequena fé, mas ele não crê às vezes. Ele crê que. Olha como nós somos contraditórios, né? Nós queremos que Deus vai salvar a nossa alma da eternidade, da condenação eterna e tudo mais. Mas nós não cremos que Ele pode nos salvar das coisas pequenas do dia a dia, né? Da vida, de uma enfermidade, das lutas, né? Então, se nós cremos que Ele pode fazer o maior, a coisa mais difícil de todas, como que nós não cremos que Ele pode fazer as pequenas também, né? Do nosso dia a dia? Então, é isso, servir a Deus, a fé, e o Justo. servir a Ele é se colocar nele. Pois não, irmão? Então, Eu lembro de um livro, né, que eu li sobre vida cristã e tal, e ele falava justamente isso, né, que a gente confessa com a nossa boca que Deus é todo-poderoso. Mas depois a gente desconfia, porque na verdade essa desconfiança não é que é assim, eu desconfio que Deus seja todo-poderoso. É que, no fundo, a gente está desconfiando do caráter de Deus, né? do Será que cara. ele se preocupa mesmo? Será que ele é bom mesmo? Será que, né? Aí que. Isso, uma boa colocação, irmão, é verdade. Ele desconfia. Será que ele está cuidando de mim mesmo? Será que ele vai fazer isso mesmo? Então, irmãos, a época que a gente vive de muita depressão, ansiedade, né? Meditar nisso tem que ser um alívio, um bálsamo para nós, né? Um remédio para nossa alma, um refrigério para nossa alma. Que Deus nos chama a descansarmos nele. E isso é servi-lo. Não é ficar fazendo um monte de coisa para ele. Não estou dizendo que a gente não vai fazer, a gente vai fazer o que ele disse, mas porque nós confiamos nele, mas é porque nós primeiro descansamos nele, esperamos nele, e ele aqui, na verdade, é o protagonista, o criador da história da redenção, da nossa própria história, cada um de nós individualmente, né? Então, descansar nele, na sua grandeza, no seu poder, mostra que nós cremos que ele é onipotente de fato, né? Inclusive que essa desconfiança de Deus é uma quebra lá dos primeiros mandamentos. Se eu não me engano, do primeiro mandamento do Catecismo Maior fala, né? Toda desconfiança, desespero é quebrar o primeiro mandamento, né? Você não crê que ele é Deus, né? Quando você cai nesse desespero, você está desconfiando de Deus. Então, respondendo a pergunta da irmã que perguntou, né, sobre isso, eu escrevi um material até sobre esse assunto, né? O irmão William já leu, né? Não sei se a gente vai publicar, sobre ansiedade, né? Lembra? O irmão William leu, né? Sobre a vencer a ansiedade com base nos 10 mandamentos, né? Então, descansar em Deus, meditar nisso, e descansar nele é servi-lo, e isso é que traz descanso para a nossa alma. Toda vez que nós ficamos assim, cansados, desanimados, sobrecarregados, ir até Cristo, confiar nele, meditar nesse texto aqui, que vimos João 6, Isaías 40, abrir as Escrituras, né? Parar, refletir, meditar, que ele pode todas as coisas e que ele cuida de nós. E que ele é também sapientíssimo, né? Vou comentar isso também, nós estamos quase concluindo já, o tempo passa rápido, né? Falar das coisas de Deus, o tempo passa rápido. Por isso que o céu vai precisar da eternidade mesmo, né? Porque nós fica aqui muito tempo, né? E não terminamos. Romanos 16, 17. Romanos, capítulo 16. Cadê o texto? 27, desculpa, 27, né? Romanos 16, 27. Ao Deus único sábio seja a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Deus sábio. É claro que há outros textos que vão falar disso, tá? Que Deus é sábio. E há tantos outros textos que dizem isso, tanto implicitamente quanto explicitamente, que Deus é onipotente, ele é sábio, não apenas sábio, ele é sapientíssimo, óbvio, né? Então, essas duas coisas estão conectadas. Todos os atributos estão conectados. Então, ele não apenas criou porque ele tem um poder, criou todas essas coisas, ele é onipotente, mas a forma como ele fez é de uma forma sábia. Veja a grande variedade aí, né, que nós temos na criação, a sabedoria de Deus em toda a criação.
Isso é algo glorioso, irmãos. Para pensar e refletir como as coisas são criadas, foram criadas estabelecidas, né? As leis de Deus, as leis naturais, as leis da natureza. Existe uma imensa sabedoria nisso. E aí, não só na criação, mas em toda a obra também da providência. Olha como Deus ele vai se revelando e vai se mostrando ao seu povo, tanto nas Escrituras, na obra da redenção, mas também na vida de cada cristão em particular. Deus é sábio, ele sabe o que está fazendo. E aí que está a nossa fé, a nossa confiança, né? Nessa questão da nossa ansiedade, em crer nisso. Será que Deus sabe mesmo o que está fazendo, né? O irmão acabou de falar, você acha que crê nisso, né? Nesse caráter. Será que ele sabe mesmo o que está fazendo? Que parece que não, às vezes, né? E nós vemos nas Escrituras exemplos de casos assim como nós. Nós vemos na Bíblia homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões. O caso de Abraão. Acabamos de ler. Ele falou, Deus falou para ele, anda na minha presença. Eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e é perfeito. E Deus fez uma promessa para Abraão. Ele já tem um filho. E isso, o tempo passa e tal, e cadê essa promessa? Cadê? Como que pode isso, né? E não acontece. E passa muitos anos. E Abraão já fica velho. E Sara era estéril. E além de ser estéril, ela ainda envelhece ao ponto de que naturalmente ela não poderia mais ter um filho, né? E agora? E por que Deus deixa chegar a esse ponto? Né? Por que que ele deixa chegar a essa situação de total impossibilidade? É impossível, né? O texto de Romanos, capítulo 4, é um texto maravilhoso. Eu vi alguns sermões sobre esse texto que é um texto que nos leva a pensar novamente sobre esse assunto, né? De confiar em Deus e a fé que nós temos que ter. E por que que Abraão também é chamado de pai da fé, né? Veja que o que diz Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, ele creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, olha só, ele diz que é de um jeito como se já fosse, né? Isso não é interessante, irmãos? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é isso que ele disse? Hoje, você pode pegar esse texto, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Ele é o Deus de Pedro, João, de Paulo. Ele é o Deus dos reformadores, dos puritanos. Ele é o Deus da história. Ele diz, eu sou esse Deus. Percebe que ele não diz, eu fui. Eu sou. Quando ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque para Deus, ele é eterno, não existe essa questão, eu fui, né? Não, não existe isso. A irmã deu o exemplo de Lázaro, exatamente. Lázaro, Cristo esperou Lázaro morrer. 4 dias para poder. Ele espera acontecer a situação mais complicada, mais impossível para nós. Ele deixa chegar a esse ponto. Foi com Abraão, foi com Lázaro. Para que isso? Versículo 18. Abraão, né? O qual em esperança creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, Abraão, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, já quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não deu ouvidos, perdão, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Ele foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Ele entendeu que aquele que prometeu ele também é poderoso para fazer. Ele não olhou, então, para o seu próprio corpo amortecido e não olhou para o próprio ventre de Sara amortecido. Você olha para onde? Para onde nós olhamos? Ah, eu pequei, eu olho para o meu pecado, eu estou perdido. Estou olhando para você, né? E não para Cristo, né? Que morreu e ressuscitou para o seu pecado, para a sua salvação, para a sua redenção. Eu olho para minhas possibilidades, para minhas capacidades. Abraão
Não olhou. Ele não olhou. Então, por que que ele fez isso? Para que Deus fosse glorificado. O exemplo de Lázaro é perfeito. Essa enfermidade é para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. E ele opera assim. Você vê isso na vida de Abraão, você vê na vida de José, ele entregue e tal. E você vê esse trabalhar de Deus, a sua onipotência e a sua sabedoria em fazer as coisas desse modo. Qual o objetivo disso? Para que ele seja glorificado, para que ninguém se glorie perante ele. Esse é o objetivo de Deus, a sua própria glória no final. Então ele opera de um jeito tão sábio, você vê isso no Evangelho. Já citei aqui para os irmãos Efésios 3, né? Os anjos ficam maravilhados diante da multiforme sabedoria de Deus. Como que eles fazem isso? Como que eles ficam maravilhados? Quando eles olham para a igreja. Eles contemplam na igreja, os anjos olham para a igreja, eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus. Que isso? O Evangelho. Que sabedoria é essa? O homem caiu, pecou, como que o Deus Santo e Justo vai salvar agora esses pecadores? E ele ainda salva, como ele vai justificar você, para você ser salvo, e ele ainda permanecer santo e justo ao mesmo tempo ainda, né? Como Deus vai fazer isso? A obra da redenção. Ninguém jamais poderia ter pensado nisso. Efésios 1, Paulo diz que Deus revelou isso, né? Esse plano de redenção, desde a eternidade, que Deus tinha feito, para a glória do seu próprio, para o louvor da sua glória. Ele faz isso. Então veja a sabedoria de Deus. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele mantém todas as coisas com sabedoria. Ele não apenas nos criou e o homem pecou e tudo mais, mas ele vai nos salvar, mas não apenas do nada. Existe todo um plano, existe toda uma arquitetura, ele arquiteta todas as coisas, ele cria todas as coisas, de tal modo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo momento você pode estar passando por lutas, dificuldades, nós passamos, mas todas as coisas que nós passamos, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, o autor que eu li, aquele livro que nós citamos aqui sobre o céu, ele fala que no céu você vai poder até refletir sobre isso. Como que naquele dia caiu uma folha de uma árvore, e até essa folha que caiu da árvore cooperou para que você estivesse no céu naquele dia com Cristo para sempre. Todas as coisas cooperaram. Todas. E ele faz isso como? Como ele faz isso? Irmão, não sei, é o mistério de Deus, mas ele faz. É o sobrenatural dele, a ação dele, a onipotência dele, é a sabedoria dele. Ele guia, ele controla as coisas de um jeito, de um modo que nós não entendemos, né? E o próprio Cristo disse para os discípulos, vocês não entendem agora o que eu estou fazendo, mas logo depois você vai entender. Então agora tem coisas que você não entende que Deus está fazendo na sua vida. Como já houve coisas que você também não entendia e agora você entende, talvez haja coisas que agora no momento você não entende, mas lá na frente você vai entender, e a coisa que você vai entender só na eternidade, e por toda a eternidade você vai descobrir essas coisas que Deus fez, e o que Ele é, o que Ele faz e como Ele faz, e toda a sua sabedoria, e isso nos deixa maravilhados, né? Nos deixa maravilhados. Os anjos ficam maravilhados diante do Evangelho. E nós também não deveríamos ficar, né? E nós, muito mais, né, que somos participantes do Evangelho, porque, no certo sentido, eles não são participantes, né? Nós somos participantes do Evangelho e não ficamos maravilhados, muitas vezes, com a sabedoria de Deus no Evangelho. Nós não ficamos maravilhados, tanto que a igreja precisa de outras coisas, né? Para atrair as pessoas, para manter as pessoas na igreja, em vez de pregar esse santo evangelho. E os anjos querem descobrir esse evangelho, eles querem perscrutar esse evangelho, e isso deixa eles maravilhados, estupefatos diante de Deus, e nós queremos outras coisas, queremos novidades. O povo, a igreja, né? O mundo aí prefere isso, né? E sendo que o que o crente verdadeiro precisa é Cristo, é ouvir de Cristo, ver Cristo pela fé crucificado, crucificado eu digo pela fé, né? Não a imagem de Cristo, né? Entender o que é o Evangelho, né? É isso que nós precisamos. E entender que essa sabedoria de Deus, ela é o próprio Cristo. Está lá em Provérbios capítulo 8. Sabia disso? Provérbios capítulo 8, né? Você lê lá o capítulo 8, a sabedoria falando que ela esteve no princípio com Deus. Ela foi o arquiteto de Deus, né? É o próprio Cristo. E você pega esse texto de Provérbios capítulo 8, você compara com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele,
em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é para nós a sabedoria de Deus. Então, toda essa sabedoria que Deus revela na criação, na obra da providência e na obra da redenção, nada mais é do que o próprio Cristo. Cristo é a palavra de Deus encarnada, a própria sabedoria de Deus encarnada, é o próprio Evangelho. Irmãos, são tantas coisas, né? São tantos assuntos, né? Como já disse certo puritano, né? Ainda que nós tivéssemos as línguas dos anjos, não estou falando das línguas estranhas, língua de um anjo, a sabedoria, o conhecimento e a oratória de um anjo, a gente não conseguiria expor esse evangelho, porque ele é insondável. Então a gente fica pensando aqui, refletindo e meditando, a gente não consegue. Por isso que, na verdade, a verdadeira pregação do evangelho, que as pessoas não entendem isso, o que é pregar o evangelho, no sentido do ministério do evangelho, tarefa do ministro do evangelho, é que, na verdade, é a tarefa mais frustrante que existe na face da terra, sabia disso? Porque você nunca consegue expor, nunca consegue terminá-la, nunca consegue expor tudo que você gostaria de expor numa pregação de quem é Cristo. A sabedoria de Deus, ela é tão além que nós não conseguimos. Não é um conhecimento como outros conhecimentos que nós temos, né? Que nós estudamos por aí, já toma muita coisa. Imagina, estudar música, estudar filosofia, estudar tantos outros assuntos, é tão profundo. Agora, a teologia realmente verdadeira, bíblica, propriamente dita mesmo, ela é, na minha opinião, não só na minha opinião, né, mas de tantos outros, né? J. Packer disse isso, né? J. Packer é o conhecimento mais empolgante que existe, é conhecer a Deus. Tanto que é o que faremos pela eternidade. É uma sabedoria que nós não conseguimos alcançar e, ao mesmo tempo, é ela que nos deixa tão felizes, né, empolgados, ela, porque nós somos criados para isso, não é isso? Para glorificar a Deus, para conhecê-lo, para desfrutar dele. Você foi criado para isso. Então, por isso que é algo tão maravilhoso e, às vezes, aqueles que tentaram, né, e tentam, né, falar de Cristo, do Evangelho com profundidade, acabam se perdendo, né, até em palavras. E eu creio que Paulo tem esses momentos quando ele está escrevendo Efésios, Romanos, quando ele fala lá Romanos sobre a soberania de Deus, ele chega e fala: quem conheceu a mente do Senhor, né? Ele chega a levar da adoração, né? Porque esse é o Evangelho, né? Pode falar aí. Como Agostinho dizia, né? Que Deus é um oceano sem fundo e sem bordas, né? Exatamente. É um oceano. Então, por isso que é importante conhecer esse assunto, os atributos de Deus, né? É muito importante conhecer. Para que a gente medite e conheça esse Deus, a grandeza dele. E olha quanta aplicação prática a gente tem para a vida, né? No nosso dia a dia. Tem gente que acha que isso aqui é teologia, é teoria, só é coisa só acadêmica, não sei o quê. Não é. Na verdade, você precisa conhecer esse Deus, meditar nele, e esse Deus precisa deixar de ser, para você ou para nós, né, teoria apenas, né? E não é por quê? Porque vimos lá no começo, ele é um Deus vivo, vivo e verdadeiro. E essas coisas são reais. Lê as Escrituras, lê a história da igreja. Vê como, existe uma nuvem de testemunhas, né? Que demonstra que esse Deus, ele é onipotente, ele é sábio, que ele é todo-poderoso, que ele é tudo isso que nós estamos vendo aqui. Ele é, e ele tem agido. E você já deve ter experimentado isso na sua vida de uma maneira ou de outra. E eu creio que Deus tem planos para nos mostrar cada vez mais, né? O que ele pode em nossas vidas. E nós estamos chamados a quê? Somos chamados a crer. Crer. E nós não cremos como deveríamos. A prova disso é a nossa vida de oração. A vida de oração prova se a gente crê mesmo que Deus é onipotente, Deus é sábio, né? Para que nós queremos, nós oramos, né? Por isso que o Thomas Chalmers, né, um teólogo escocês, ele disse: a maior obra de Deus, né, que você vai fazer para Deus é a oração, na verdade, né? A oração é que a oração não nos capacita a fazer a maior obra para Deus. A oração é a maior obra para Deus, na verdade, né? Ele, é a oração. E a oração demonstra que nós estamos servindo a Ele mesmo ou não, né? Caminhamos por fé, não por vista. O irmão comentou aqui também, né? Talvez meditar que não há nada que a criação possa fazer e que o Criador não possa fazer em... Não está aparecendo para mim. Em dobro, é isso? O efeito nunca é maior que a causa. Isso, o efeito nunca é maior que a causa.
Se a parede é azul, sem dúvida, a tinta é muito mais. Exatamente. Nós somos apenas uma pequena sombra, né? Por isso que ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas ele é o próprio Criador. E ele que pode todas as coisas, e nele nós devemos descansar. Irmãos, é muita coisa para falar. Eu vou parar aqui nesse ponto, porque próximo a gente vai falar sobre a santidade de Deus, um dos principais atributos de Deus. Eu vou explicar isso por quê na próxima semana, mas vou parar aqui. Onipotência e sabedoria de Deus, Deus é onipotente, sapientíssimo, e espero que tenha ajudado aqui a irmã que perguntou, né? Realmente, esse assunto tem tudo a ver com a nossa ansiedade, sim. Nós somos chamados a crer e descansar nesse Deus, confiar nele, né? Poderíamos ir até fazer igual o Paulo, dá para ir até meia-noite, até outro dia, a gente não termina, porque a gente vai ficar na eternidade, na eternidade a gente vai ter bastante tempo, né, para falar das profundezas de Deus, né? Mas, assim, irmãos, é incrível, é maravilhoso. Meditar sobre Deus é maravilhoso, né? É maravilhoso. Ah, sim, eu também, irmão. Também, irmão. Infelizmente, a gente tem, né, alguns compromissos, temos que almoçar e tudo, mas é maravilhoso falar sobre Deus. É glorioso demais, né? Não existe nada mais empolgante, como eu falei. Não existe, né? É maravilhoso. E que isso, então, faça a gente refletir, meditar. A onipotência de Deus. Eu estou confiando no Senhor para todas as coisas, para minha, não só a minha salvação, né? Mas para a minha vida como um todo. Confiemos em Deus, irmãos. Confiemos nele, esperemos nele, né? E se esperar em Deus, nós vemos lá nos Salmos, né? Esperei com paciência pelo Senhor, né? Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, porque sabemos que ele é onipotente, ele é sábio, ele sabe o que faz, ele sabe o que faz. Com certeza ele sabe o que faz. Vemos isso aí no Evangelho, especialmente no Evangelho, na salvação de pecadores. Irmãos, mais alguma coisa? Algum comentário? Os irmãos podem falar ou Irmão, não? eu Sim, acredito assim, que a nossa confiança em Deus, assim, numa vida prática, reflete assim a gente entender aquilo que eu falei, né? Que o efeito nunca é maior que a causa, né? Deus é a causa, a gente é o efeito, né? Por isso que eu falei, se a parede é azul, a tinta não vai ser, né? Eu acredito assim que você fala assim, confiar em Deus naquilo que Ele tem para nossa vida, mas também naquilo que Ele pede de nós. A gente não acredita que Ele é capaz, né, de dar aquilo que Ele mesmo pede. Daí que Agostinho fala, né, Senhor, concede, ordena o que quiseres e concede-nos o que tu ordenas, né? Porque a gente vai muito pelo aquilo que a gente, da situação que a gente vê. Deus pede uma coisa, mas Senhor, a situação aqui parece impossível. A gente só olha para o que vê, mas não entende que Deus pode fazer além disso, né? Daí eu penso, eu tinha muita confusão assim na época que eu ficava, eu queria saber sobre Deus, né? Será que Deus é mau? Será que tem outro Deus que criou outro esse Deus, né? Eu ficava com isso na minha cabeça, eu quase enlouqueci. Agora eu descansei em Deus quando eu entendi, ué, se eu consigo raciocinar isso, será que Deus não vai ter um raciocínio acima disso, né? Daí foi o momento que eu descansei em Deus. perfeito. E quando nós descobrimos o Evangelho, entendemos quem é Deus, nos leva ao quê? A adoração, né? E essa adoração, ela também ela está conectada a esse descansar. O descansar é muito importante. Já parou para pensar, irmão, por que que Deus criou o sono? Por que que nós dormimos? É isso. Sabia que dormir é um ato de adoração a Deus? Não estou falando de elemento de culto agora, mas nós dormimos, né? Então, a pessoa pode ser a mais rica, mais poderosa do mundo, ela precisa dormir, né? Todo mundo precisa dormir, né? E ela está ali vulnerável quando ela dorme, né? Nós somos vulneráveis. Nós apagamos, vamos dizer assim. É um ato de confiança em Deus. Descansar. Até fisicamente, literalmente, eu fecho meus olhos e durmo todos os dias, né? Porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Lembra do salmista? Os seus amados, Deus dá enquanto dormem. Então, até isso, esse descansar físico
em Deus, deixar algumas coisas de lado, descansar, parar. Não é isso o dia do Senhor, né? Domingo, não é para isso? E Deus, ele chama a atenção do povo lá em Amós. Eles queriam que acabasse logo o dia do descanso. Sábado, quando que vai acabar logo para a gente vender cereal lá no outro dia? Quando que vai, né? E Deus chama a gente para o descanso. Então, por isso que o dia do Senhor, ele é uma doutrina muito desafiadora, né, para nossa época, porque nós não descansamos. Nós não queremos descansar, a gente quer tomar as rédeas de tudo, né? E o dia do Senhor nos chama para esse descanso, né? É muito forte, isso é interessante para pensar nisso, né? Não olhamos para a impossibilidade da situação, mas por Deus é possível, exatamente. É um Deus que ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós, diz o apóstolo Paulo, né? Nós somos chamados a isso, a descansar nele. Como você fala, eu descansei, exatamente. O evangelho é descansar na justiça de Cristo, na obra de Cristo, descansar em Deus, no quem Ele é. Nós somos chamados para isso, para descansar nele. E isso que deve tirar de nós, né, todo o peso, todo o medo e toda a ansiedade. É exatamente isso. Isso é a fé, é o descansar nele. Veja como nós somos criados, né, de maneira limitada. Precisamos dormir, precisamos comer. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas não sabemos. Nós somos criados assim, por quê? Como a mãe do irmão William perguntou outro dia, né? Por que Deus criou a matéria, né? Não é nesse sentido? Deus nos fez limitados, né? Por quê? Para que Ele seja glorificado. Ele é glorificado na nossa dependência. É na nossa dependência que Deus é glorificado. Sabia disso? Quanto mais então nós dependemos dele, mais ele é exaltado e glorificado em nossas vidas. E como nós somos criados para contemplar a sua glória, então quer dizer que quanto mais você depende dele, mais feliz você é, na verdade. Mais completo você é nele como pessoa, como ser humano, porque você foi criado para contemplá-lo. E você contempla cada vez mais o seu poder, quanto mais nele você descansa. Isso não é egoísmo da parte de Deus, irmão. Uma vez eu vi uma interessante que fala assim, o Aristóteles ele fala que o egoísta é aquele que faz todas as coisas para si mesmo. Aí o Tomás de Aquino ele explica por que que isso não se aplica a Deus, né? Porque isso lhe é devido. Isso lhe é devido, a nós não. Ninguém é como ele. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui no final, ó, fazendo tudo para a sua própria glória, né? O trecho que fala aqui, né? Desculpa, não é no final, é aqui, né? Ó, fazendo tudo para a sua própria glória. Por que que ele faz tudo para a sua glória? Isso não é egoísmo, correto? Na verdade, quando ele faz isso, faz tudo para a sua própria glória, ele está visando a felicidade das suas criaturas, né? Ao mesmo tempo. Porque é para isso que ele existe. Nós existimos para a glória dele. E ele também existe para a sua própria glória, própria Deus, né? Se é que podemos dizer assim, existir, aplicando essa palavra no sentido humano para Deus, né? Porque na verdade ele é eterno, né? Mas a função dele, não sei se podemos dizer assim, função, entre aspas, né? O objetivo, né, de Deus é glorificar-se a si mesmo. A gente vai ver isso, entra a trindade, né? Isso, né? A Santíssima Trindade. A gente vai ver isso. Mas é isso, irmãos. Então, que possamos meditar, né? Na sua onipotência, sabedoria de Deus, e que isso nos traga alívio, né? Alívio nas nossas lutas, nossas dificuldades no dia a dia. Alívio confiando nele, confiando nesse Deus. Vamos orar então para nós terminarmos? Pedir para o irmão William fazer uma oração, o irmão Davi também pode fazer uma oração, irmão? E a gente conclui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui unidos debaixo da tua presença, Pai. Nós sabemos que não temos qualquer dignidade, nós somos pecadores, todos os dias transgredimos os 10 mandamentos, porque a tua palavra diz que quando um é transgredido, todos os outros são transgredidos, Pai. Nós pedimos, Pai, tem misericórdia de nós queremos te agradecer pelo pão de cada dia que o Senhor nos tem dado à mesa. Te agradecemos pela vida dos irmãos, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pela liberdade que tu nos concede, Pai, tanto no sentido do governo, permitir que nos reunimos, tanto pela tua liberdade mesmo, que o Senhor mesmo nos concede de nos dirigirmos a Ti, Pai. Mas maiormente nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, porque tu és um Deus, Pai, que não nos retribui conforme os nossos pecados e as nossas iniquidades, mas o Senhor não paga mal por mal, mas paga mal por bem, Pai.
Que o Senhor nos ensine a fazermos assim, Pai, porque muitas vezes nós pagamos até o bem por mal, Pai. Tem piedade, nós te agradecemos sobre a tua misericórdia, Pai, porque não merecemos nem estar vivos aqui, Pai. Te agradecemos pela vida do irmão Joelson, por sua família, pela tua palavra, por esse estudo, Senhor Deus, tão importante, tão fielmente ministrado, Pai, por meio da tua própria providência, Pai. Te agradecemos isso, te agradecemos pela vida de cada um aqui que participou, daqueles que não puderam participar, daqueles que ainda participarão, Senhor Deus, à noite. Prepara os nossos corações, Senhor Deus, que cada movimento da nossa vida seja visando a tua glória e que o Senhor coloque cada vez mais em nosso coração de que nada do que o Senhor faz, Senhor Deus, para a tua própria glória, é sinônimo de egoísmo da tua parte, Senhor Deus. Afasta de nós este pensamento, que nós possamos cada vez mais confiarmos em Ti e de que o Senhor não somente nos criou, como nos sustém, Pai. Nos ajude, perdoa os nossos pecados, nos ajude a lutarmos contra o pecado, a vencermos o pecado, esclarece as nossas mentes, Pai, que nós possamos nos aproximar da luz, Senhor Deus, não para sermos vistos, mas para te ver. Para sermos vistos, ó Pai, somente se for com relação aos nossos pecados, para que possamos enxergar aquilo que devemos pedir ao Senhor para nos limpar, Pai. Torna o nosso coração como o coração de uma criança, ó Pai, sem o qual ninguém verá a Deus, não no que se refere, ó Pai, à maturidade, mas à inocência, ó Pai, da facilidade, Senhor Deus, de pedir perdão, de perdoar, de sermos, assim, Senhor, um coração mais leve, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós pedimos isso de forma alguma, porque somos dignos, nós não temos força para isso. Nós pedimos unicamente em nome da dependência de Jesus Cristo, o único nome qual se deve dobrar todos os joelhos, Senhor Deus dos céus e da terra. Amém. Amém. Ok, irmão Davi, tranquilo. Obrigado, viu? Deus abençoe. Nós vamos encerrar então. Bom almoço a todos. Deus abençoe a todos. Até mais tarde, os que puderem participar. Até mais tarde, tá bom? Às 18. Deus abençoe, viu? Até Um bom mais. almoço para todos. Deus abençoe a todos.